Rádio Bonfim FM de Morro Redondo, programa Alô, Alô, Morro Redondo. A gente está em contato com o deputado estadual Zé Nunes do PT, que vai nos falar das audiências públicas que está acontecendo sobre a nova concessão do polo rodoviário de Pelotas. Recentemente terminou o contrato com a Ecovia Sul e agora tem as audiências públicas. Tivemos essa semana audiência em Brasília, que foi na data de ontem. Segunda-feira tem Porto Alegre e terça-feira da semana que vem audiência em Pelotas, ali na Universidade Católica de Pelotas. E o deputado estadual Zé Nunes vai nos adiantar o que está sendo tratado desde ontem lá em Brasília e também vai prosseguir na segunda e terça-feira. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Johnny. Boa tarde para ti, boa tarde a toda a audiência da Bonfim, comunidade do Morro Redondo e arredores, aí que estão na escuta. Bom, essas audiências, na verdade, é um cumprimento de exigências que hoje o Ministério do Transportes faz, a NTT, e a legislação brasileira de concessões, sobre as oitivas da população impactada por qualquer processo de concessão. Nós já fizemos 5 audiências públicas na frente parlamentar que eu presidi agora no ano passado, 23, 24 e 25, e nós já entregamos um conjunto de sugestões no final de dezembro. E desde o início, um dos objetivos principais era a gente superar o contrato com a Ecosul, que era um contrato desvirtuado, antigo, que se tornou no pedágio muito caro, mais caro do Brasil, de todas as rodovias federais. De todas as estradas federais, o pedágio da Ecosul se tornou mais caro do Brasil, muito pesado para a população, Então, nosso objetivo inicial, principal, era terminar com esse contrato. E, de fato, a gente conseguiu terminar com esse contrato. A Ecosul hoje não atua mais, as cancelas foram levantadas e agora inicia-se todo esse processo para a nova concessão. Deputado, uma informação assim importante, que a gente tinha umas praças de pedágio, por exemplo, ali próximo a São Lourenço, aqui a Rio Grande, também a Canguçu, e aí se fala que vai ter essa alteração para pedágios free flow. Isso procede ter 14 pontos na região? Serão 14, e tudo free flow. O importante é que hoje uma pessoa que sai de Morro Redondo e vai para Canguçu, ela paga de pedágio R$20, certo? Isso. Ela vai pagar R$3. Então é isso que é importante, porque o que acontece? Mais praças é melhor, porque você consegue fazer uma cobrança mais justa. Por exemplo, uma pessoa que sai de Pedro Osório para Pelotas, ela anda 30 e poucos quilômetros na estrada federal e paga hoje R$20 de pedágio, certo? Essa pessoa que paga R$20 de pedágio, ela agora, com o sistema novo, ela vai pagar R$3 e pouco. Então, uma mudança bastante grande, assim, e o que é bom, porque aí dilui o custo, vamos dizer, quem anda menos paga menos, quem anda um trecho maior paga mais. Mas o mais importante de tudo, a tarifa vai ser menos da metade para os automóveis, porque na pista dupla hoje é 23, e na simples é 23 centavos por quilômetro, o valor que a Ecosul cobrava proporcionalmente. E agora a pista simples vai ser 10 centavos, quer dizer, tu tem uma redução muito grande. E, claro, um aumento de contrapartida, uma duplicação até o trevo da entrada da 265, depois da cidade de Canguçu, toda será duplicada. Nós temos terceiras pistas, nós temos todo o entorno de Canguçu, aí vai ser todo modificado. Então tem bastante obra, são 83 quilômetros de duplicação na rodovia, tem bastante obra de investimento. Essa é a diferença. Nós vamos ter um pedágio menos da metade do valor e com bastante obra de contrapartida, coisa que a Ecosul não tinha obra nenhuma, A
Mercosul foi um pedágio quase que foi uma fábrica de dinheiro, na verdade. Tá? Porque a obrigação deles era mal e mal fazer a manutenção, quando tinha qualquer coisinha maior, eles já... Alô, deputado? Oi, estou te ouvindo. Tinha dado uma estabilidade aí no sinal da internet. Bom, só lembrando, deputado, então, essa questão, então, os valores, então, eles vão ser diferentes. Então, tipo, veículo menor e, por exemplo, uma carreta, um caminhão aí, ele vai pagar um pouco mais do que o veículo menor? Como é que funciona? Ele paga. Hoje ele chega a pagar 3 vezes o valor do eixo do passeio. Ele vai pagar só 50% a mais. Mudou também. Então a forma de cálculo mudou. Vai ser bom também para quem transporta a carga. Tá? O pedágio mais barato que tem vai ser R$ 2,12. E o pedágio mais caro vai ser R$ 4,00 e um pouquinho. R$ 4,80. Tá, e deputado, outra questão, essas questões, então, isso já fica definido, então, nessas audiências, essa questão, ou é a ANTT, o Ministério dos Transportes, que determina esses valores, deputado? Na verdade, essa é a proposta já pronta, certo? Mas assim, tem muita coisa ainda para acontecer, mas as sugestões já estão sendo acolhidas, né? E eles estão ouvindo, por exemplo, ali na Quinta, em Rio Grande, tem a previsão de um pórtico. Bom, só que ali, onde está previsto o pórtico, não tem como uma válvula de escape para a população local. Então, possivelmente vai haver uma mudança, não vai ser ali, vai mudar. Essas adaptações aí estão sendo feitas, né? Eles estão ouvindo sugestões com relação a obras, o prazo de obras, todo tipo de sugestão vai poder ser encaminhado. Então, vai acontecer as audiências públicas, eles estão anotando e vai ter no próprio site, vai ficar aberto, depois da última audiência pública, vai ficar aberto para a gente ali fazer as contribuições, né, para que a NTT avalie depois e encaminhe todas essas observações ao Ministério do Transportes, e aí o Ministério do Transporte faz o fechamento final. Mas já tem um pré-projeto, que eu estou falando das 14 praças e dos valores, porque já tem um pré-projeto pronto. Mas isso pode alterar, por exemplo, a ponte ali do São Gonçalo, a segunda ponte São Gonçalo, a ponte antiga, ela está ainda no cálculo como fazendo parte. Só que o DENIT se antecipou, já licitou e já está contratando uma empresa e vai executar a obra. Então ela vai sair. E isso pode reduzir a tarifa. Certamente vai reduzir a tarifa. Deputado, essas questões, então, tudo vai depender, então, de ter esses pontos prontos. Então, mesmo que se tenha uma nova empresa, tipo a Suma, né? O Polo Rodoviário de Pelotas ainda vai ter um tempo para se colocar esses pontos onde as pessoas vão passar, que vai ter o free flow. Isso. E essa... Na verdade, esse processo vai ser licitado, né? Em julho a NTT vai entregar, início de julho, final de junho, a parte dela. O Ministério dos Transportes revisa e no segundo semestre lança o edital de licitação. E aí na licitação ainda vai poder baixar o custo da tarifa. Certamente vai baixar ainda com a licitação, né? Porque aí, tipo, vai esses valores que vocês estão ouvindo da apresentação da NTT, do Ministério dos Transportes, nessas audiências, ele pode ainda reduzir, então, esses valores? Pode reduzir. Eu acredito que com a licitação nós vamos ter uma redução ainda desses valores. Outra questão, deputado, no caso não vai ter o presencial. Aquele cidadão que não tem telefone desses modernos, não tem nem o gov.br, não tem ali o aplicativo, ali não sei como é que vai ser. Como é que ele vai saber que ele passou em tal local, que vai ter que pagar para não levar a multa depois de 30 dias? Como é que funciona essa questão? Também está sendo discutida para ter uma alternativa? Está sendo.
Na verdade, assim, ele vai ter um prazo de 30 dias se ele passou e não pagou, e ele não tem nada disso, que ele não saiba como fazer, porque o melhor é, quem usa muito a estrada, pega um tagzinho daqueles e é tudo automático, mas quem não tem, ele vai ter 30 dias para ele pagar aquele pedágio, né? Aí ele entra num sisteminha ali que vai ter um aplicativo que ele pode ter qualquer pessoa pode baixar no celular, e ele vai pagar. E também vai poder entrar na página da empresa ali e pagar. Se ele não pagar, o que nós estamos conversando agora e vamos estar fazendo um encaminhamento para o Conselho Nacional de Trânsito, porque o que acontece? O Código Brasileiro de Trânsito prevê o seguinte: se você fica sem pagar uma passagem de pedágio por 30 dias, você comete uma multa, e aí eles mandam uma multa. Nós queremos que, com essa questão dos free flow, porque o Estado também está implantando, na verdade o free flow é uma coisa que já está no mundo inteiro e não vai ser diferente aqui. É a mesma coisa que o telefone celular, chegou para ficar e não tem, né? Então não adianta nem querer contrariar, porque não vai mudar. No Uruguai já, a maioria já são free flow, né? Mas nós temos já hoje, e na maior parte dos lugares, os novos, todos os pedágios novos já sendo implantados com o sistema free flow. Então o pessoal vai ter que se adaptar, e nós queremos que o Conselho Nacional de Trânsito aumente o prazo, para não multar as pessoas. Qual é o problema que deu ali na Serra, com os pedágios do Estado? É que o pessoal se atrapalhou, passou os 30 dias e veio a multa do Detran. Mas vai fazer o quê? A multa vem por conta de uma lei, que é uma resolução que é do Conselho Brasileiro de Trânsito, baseado no Conselho Brasileiro de Trânsito. O CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, ele define então esses 30 dias. Nós queremos que aonde seja relacionado a free flows, que isso seja mais tempo para a pessoa não poder se livrar da multa mais fácil. E outra questão, outra questão, deputado, também está sendo pensado uma possibilidade do condutor receber uma notificação, seja aquele telefone que não tem internet, por exemplo, mensagem de texto dizendo: olha, você tem um pedágio para pagar, entra no aplicativo, né, no site tal, com a sua senha e você faz o pagamento. Isso está sendo pensado, uma notificação para o condutor? Eu sobre mensagem de celular eu não sei, mas eu acredito que seja possível, sim. Seja possível. É uma questão que é importante, porque a gente sabe, a gente lida com várias pessoas de idade que conduzem veículos das rodovias da região, e o pessoal tem aquele telefone antigo que só liga e desliga, né? Sim. Não, é verdade. É uma ideia, é uma boa sugestão. Eu só estou comunicando para ti porque, deputado, a gente viu que o Ministério Público está preocupado, que as pessoas estão... muita gente que até está sendo guinchado o veículo, né? Então é importante de ver, é uma coisa nova para a nossa região, né? Então, certamente depois, quando for implantado, tiver tudo funcionando aí, começando na nossa região, certamente vai ter alguma explicação de como as pessoas vão proceder, como é que vai saber, né? Vai ter um período de carência para orientar as pessoas, não, tem todo um procedimento, sim. Mas claro que é uma mudança, né? É a mesma coisa quando a gente saiu do telefone fixo e foi para o telefone celular, é a mesma coisa. A gente aqui está conversando pelo Wi-Fi, né? Porque o telefone normal, às vezes a situação não é legal em muitas cidades, às vezes não pega direito, né? Wi-Fi que salva, né, a pátria, né? Deputado, essas audiências, então, começou em Brasília ontem, segunda-feira em Porto Alegre, terça-feira aqui em Pelotas. O importante, o que salienta, assim, representantes públicos aí da comunidade, se fazer presente, qual a orientação? O que nós temos pedido, né, que as lideranças que já estão discutindo esse assunto há mais tempo conosco, vereadores, prefeitos, setores do transporte, que participem, né? Porque é muito importante a participação. Participem,
sugiram, né, levem esclarecimentos, alguma situação que não está bem esclarecida. É muito importante, é muito importante. Deputado, eu vou participar das 3 audiências. Eu participei de todo o tempo ontem, 5 horas de audiência, e ainda saí com algumas dúvidas. Essa audiência de Pelotas, ela bate o martelo, é a última, né? É a última. Vai ser na Universidade Católica de Pelotas, ali o acesso... Na universidade, no campus 1, né? O horário da audiência, o horário da audiência, deputado? Eu até tenho que olhar, mas acho que é 14 horas. 14 horas, então. Isso, então a audiência... O pessoal se informe ainda, inclusive está na nossa página ali o horário. Então, às 14 horas, então, terça-feira, Universidade Católica de Pelotas, então, uma audiência importante, que o pessoal, quem puder participar, e também pode opinar, dar sugestões. Então, lá no meio do ano, início do outro semestre, que vai ser lançado o edital, isso? Exatamente. A previsão que a gente tem é que vai começar a cobrança de pedágio no segundo semestre, no final do segundo semestre do ano que vem. A empresa que assumir, a tendência é só no próximo ano começar a operar aqui na região? Sim, com certeza. Ela com certeza vai começar a operar no segundo semestre do ano que vem. E aí tem um período, alguns meses, sem cobrança no início? Como é que funciona? Isso, a ideia é um período sem cobrança, exatamente. E o valor mais baixo no início, depois? O valor é mais baixo no início. E depois vai... Depois a correção é pela inflação, pelo IPCA. Essa concessão nova, deputado, quanto tempo vai valer o contrato? 30 anos. Por 30 anos. Então a gente passou, foi 28 anos com a Ecosul, né? Agora vem outra. Agora vem 30 anos. E aí já tem tudo estipulado, como é que vai ser o reajuste anual? Tem tudo estipulado. O que não tinha na Ecosul, agora vai ter pelo índice IPCA. Então vai ver só uma atualização, só que tem o seguinte: durante o contrato é feita uma contagem permanente dos veículos. Então esse reajuste, se passar mais veículos, se aumentar, ele não é uma coisa fixa, tu entende? Já tem se aumentar muito o trânsito, aí a tendência é o aumento de pedágio diminuir ou até nem aumentar em determinado período. Uma questão assim, além dessa questão você falou da questão dos valores, que vai reduzir bastante, de tantos e tantos quilômetros ficar mais, como se diz, ficar mais assim justo para quem trafega pelas rodovias. Você fala que vai ter as obras que vão ser necessárias serem feitas, obras importantes em cada trecho, que também vai estar junto no contrato. Mas o que tem jamais? Essa parte que tinha com a Ecovias, por exemplo, do socorro, com guincho, ambulância, médico... Isso é tudo normal. O governo federal ele não faz mais concessão sem o atendimento de saúde, sem o atendimento mecânico, socorro mecânico, não existe mais. Todas as concessões federais, elas são com socorro mecânico e com o socorro de saúde. Hoje, nesses meses, então, até o final do ano, que ainda vai ter, para depois ser validado, né, a nova empresa aí, a gente viu que obras de melhoria ainda vai ser feito, porque foi contratado 4 empresas para fazer esse serviço, né? Essa questão de resgate aí de ambulância, SAMU, está sendo atendido pelos municípios que têm SAMU e pelas prefeituras aqui da região, quando são solicitadas através do contato com a ambulância. A questão de veículo que tem problema mecânico ou tem acidente, virou uma carreta, aí fica por conta do condutor, o deputado? Na verdade é o seguinte, a gente tem que lembrar de uma coisa: a Ecosul, ela só tira o veículo que cair em cima da pista, porque a carreta que tombou fora da pista, que saiu lá para o meio da lateral, ali já é um sistema onde que cada um tem que se virar com seus guinchos
e particular e tirar. A mesma coisa é a questão de saúde. Quando tem um acidente maior, por exemplo, aquele acidente terrível que teve aqui em São Lourenço, ali teve várias SAMU, Corpo de Bombeiro de São Lourenço, Corpo de Bombeiro de Pelotas ajudando, porque eles não têm uma quantidade de ambulância grande, eles têm para atender aqueles casos menores, assim. Mas quando há um acidente grande, a SAMU que ajuda e os municípios já dão esse respaldo. Tá? O importante é lembrar o seguinte, que o DENIT tem 5.700 quilômetros de rodovia no Rio Grande do Sul e que o DENIT hoje cuida de 5.300. Então, só tem 400 e pouco que é nesse sistema. Tinha agora, claro, tinha a Ecosul antes aqui, o nosso. Mas quando antes de nós terminar com esse sistema aqui, já o DENIT cuidava 4.800 quilômetros de estrada e, na verdade, tinha 900 e pouco que era com sistema de concessão, com concessionária, como era o caso da Ecosul. Então, não é nem um absurdo que a gente fique um ano e pouco aqui sendo administrados pelo DENIT, a manutenção e todo o trabalho, né? Porque a maioria das estradas do Rio Grande do Sul federal já são assim hoje. Então esse é o panorama, a gente conversando com o deputado, então, salientando, então, falando, explicando um pouquinho, né? Porque antes de ter essa questão do fim da Ecovia Sul, a gente não estava discutindo essa parte do novidade, que era os pedágio free flow. Eu entrevistei o deputado uns meses atrás, que a gente foi falado, né? Que seria até o início de março, né? Que essa parte de resgate, de socorro, ficaria por conta de quem tem SAMU e pelas prefeituras, isso foi falado. E que ficaria um tempo, o senhor tinha falado, né? Que até o meio do ano, para fazer as audiências e depois levaria o ano todo para que no ano seguinte tivesse uma empresa nova assumindo a concessão da região. Então, o que foi comprovado, né? Comprovado, então, na entrevista anterior, comprovado essa questão. Isso. A única coisa, Johnny, que aconteceu é o seguinte, ele vai atrasar um pouco, porque a gente tinha uma ideia que a nova concessionária começasse já a trabalhar no início de finalzinho de 26, início de 27. A gente tinha essa previsão porque o Ministério dizia isso. O Ministério refez o calendário e agora estão falando já em mais prazo, entende? Um meio ano a mais. Mas todo o processo está acontecendo, as audiências públicas agora em março. São as 3, conforme a gente tinha conversado e tal. A gente vai informando também quando mudar os calendários, né? Uma informação que pergunta o deputado também, não sei se tem algum canal, algum meio de comunicação que pudesse nos atualizar. A gente tinha com a Ecovia Sul um canal para a imprensa que informava: hoje tem obras em tal trecho da rodovia, trânsito meia pista. A gente ficou ficou vago, não tem esse canal. Isso é. Se puder. Mas vai melhorar muito. Não, digo nesse. Não, eu sei. Mas não, digo só nesse meio tempo até que uma nova empresa assuma. Para a imprensa, nós aqui da rádio, dos meios de comunicação da região, que tivesse um canal de WhatsApp que pudesse nos atualizar. Não sei, o DENIT não sei como é que funciona, porque são 4 empresas que assumiram. Mas o DENIT pode orientar as empresas para que elas abram um canal cada um. E credencie, né, quem é da imprensa dos municípios da região, porque sempre tem gente trafegando pelas rodovias. Então, para a gente ter uma informação, até acontecer um acidente, bloqueou o trânsito naquele trecho que tal empresa terceirizada está fazendo o serviço, né? Porque as obras vão seguir acontecendo. A gente viu ali que, dependendo, o governo até estipulou um prazo maior, até 20 meses com essas empresas, poderá então ter um contrato de 1 ano, acho que mas pode prorrogar até 20 meses. Então, ficou um emergencial para até que se tenha essa nova empresa assumindo a região, né? Mas seria só como informação, deputado, porque é importante para... então, se o senhor conversar com alguém, pede para a tua assessoria depois também, e pode colocar a gente no grupo que a gente vai repassar. A gente tem
vários grupos de WhatsApp também, na rádio, né? E é um meio de informação. Aconteceu um acidente, a gente fica preocupado porque a gente não sabe se tal trecho tem passagem ou não. Virou uma carreta, acabou trancando a pista, deputado. Vai levar certo tempo para ser liberado o trânsito. Essa questão de obras na pista, até para o pessoal trafegar com mais segurança. Às vezes o pessoal tem uma viagem, tem que chegar em compromisso. Quando vê, tem que sair mais cedo, porque vai ter obra na pista, né? Sim. Mas é isso aí, deputado. Então, dessas contribuições que a gente pode, né, colaborar. E perguntou a ti, né? Eu acho que importante também é isso, divulgar a audiência pública, que as lideranças participem em Pelotas na terça-feira, né? E, deputado, fica o espaço da rádio à disposição, como foi durante todo esse processo, né, que levou muitos anos, então, e agora está sendo modificado, e quem sabe para melhor para a nossa região, e menos gasto para quem é condutor, quem trafega todos os dias nas rodovias, né, mas que sigam recebendo o resgate, siga recebendo as manutenções e estradas boas, né, e que o pessoal siga tendo. Exatamente. A gente quer que seja para melhor. Todo o trabalho é feito para que seja para melhor, é verdade. Deputado, então, isso a gente agradece, então, a atualização, né? E assim que for lançado o edital, também que o próprio DENIT também, se queira se manifestar, pode dizer que o espaço da rádio está à disposição. Certamente o pessoal vai querer trazer alguma informação, né? Como é que explicar, como é que vai ser o edital, né? Como é que vai funcionar. E essas regras também, né? Esse pagamento do Free Flow também, de como vai proceder. É uma informação, né? Como é que vai ser? Vai ter um site, vai ter um aplicativo, vai ter essa possibilidade de comunicar o condutor que não tem acesso à internet, de receber uma mensagem ou de receber uma correspondência, algo que informe a ele que tem um pagamento de uma praça de pedágio Free Flow a ser paga, né? Que tem um prazo, né, para ser feito. O que acontece se não pagar? Quantos pontos na carteira? Multa, né? Exato. Não, tranquilo, isso aí tudo a gente vai ao longo do processo aqui, vai esclarecendo para a população. Mas hoje o sistema Free Flow, ele já é um sistema bastante usado, né? A população logo se adapta e ele é um sistema prático, inclusive ele fica mais fácil, porque não precisa parar no pedágio, aquela parada não existe, né? Mas é uma informação que a gente vai certamente então divulgar depois. Deputado, então, da minha parte, então, em nome da comunidade do Morro Redondo, te agradece a disposição de você conversar com nós, né? Passou essa audiência em Brasília, agora tem em Porto Alegre segunda e terça em Pelotas, e que se consiga, né, adequar as sugestões da região, né, tanto de vocês que são da parte política, de pessoas da comunidade, e que tenham bom senso e que seja para o melhor da nossa região, né? É o que a gente espera. Com certeza, John, com certeza. Eu agradeço a oportunidade, né? E mais uma vez reforçar o convite para terça-feira aqui em Pelotas, né? Que as lideranças aí participem e que a gente possa, e vamos construir um sistema muito melhor do que a gente tinha. Um abraço, Johnny, um abraço a toda a audiência aí. Agradecemos, então, ouvimos o deputado estadual Zé Nunes, que falou aqui na Bonfim FM, a gente estava aqui conectado direto com o telefone, né? Então, a entrevista que foi feita pela internet, então, a gente conversou aí pelo WhatsApp, né? Pela voz, né? Então, a entrevista aqui no programa Alô, Alô, Morro Redondo, falando, então, dessas audiências públicas e de o que vai ser, como é que vai funcionar essa questão, então, da nova concessão do Polo Rodoviário de Pelotas. Com informações nesta sexta-feira, 13 de março, da Bonfim FM, Jones Fernando.